Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento e o modelo de tratamento da medicina preventiva, que é grande parte do trabalho que eu faço hoje como médico. Eu quero que vocês entendam como ajustar o metabolismo vai garantir que realmente a pessoa consiga perder gordura, ter mais massa muscular e melhorando a composição corporal, também ter uma longevidade, que a gente já sabe em outros vídeos do canal, que a longevidade está diretamente relacionada com a nossa massa muscular e com a quantidade de gordura que a gente tem no corpo. Se você tem interesse nesse assunto, já dê o seu like aqui no vídeo, que é bem importante para que o nosso canal cresça, e compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse nesse assunto. Isso nos ajuda muito a alavancar aqui o canal. Pessoal, se você também não está inscrito no meu canal, por favor, ativa a inscrição, é só clicar nas inscrições e coloca lá o sininho também para você receber os conteúdos. 2 vezes por semana a gente grava conteúdos exclusivos para você e vocês podem sugerir temas também para que a gente traga aqui em próximos vídeos, como esse próprio tema foi uma sugestão de uma pessoa que costuma acompanhar os meus vídeos. Mas vamos lá para o nosso tema. Bom, pessoal, a questão do ganho de peso, a gente sabe que à medida em que a gente vai envelhecendo, há uma tendência de nós ganharmos mais gordura. Muitas vezes ganhando peso também, mas a gente tem que diferenciar o que é ganho de peso e o que é ganho de gordura. Quando a gente fala de engordar, a gente está realmente se referindo para gordura. Estamos aumentando a quantidade de gordura que temos no nosso corpo e no momento em que a gente, por exemplo, só fica preso no peso da balança, a gente perde a noção do que realmente está acontecendo no nosso corpo. Às vezes a gente pode ganhar peso, mas aumentou a massa muscular e os músculos pesam muito mais do que a gordura e aí falsamente vamos achar que estamos pior. Na verdade, nós melhoramos a composição corporal e o peso aumentou porque o músculo pesa muito mais. Então, a gente tem aquele exame que a gente faz lá na clínica em todos os pacientes que se chama bioimpedância. A bioimpedância ela consegue avaliar a quantidade de massa muscular, a quantidade de água e a quantidade de gordura no seu corpo. E é um exame muito interessante para a gente fazer uma avaliação a longo prazo para ver como que está indo o tratamento. Quando a gente fala do envelhecimento, há uma tendência geral do ganho de gordura e da perda da massa muscular. E grande parte desses fenômenos acontecem em virtude da diminuição na produção de hormônios no nosso corpo. Alguns hormônios são o que a gente diz anabólicos, né? Então, o que é o anabolismo? É a construção, né? É fazer síntese de células no corpo. Então, tem alguns hormônios que são muito anabólicos, né? Então, por exemplo, a insulina ela é anabólica para você ter mais gordura. A insulina aumenta a gordura no corpo. Mas a testosterona é um hormônio anabólico que aumenta a massa muscular. Né? A gente também tem o DEA, que é a deidroepiandrosterona, um hormônio anabólico, também aumenta a massa muscular. A gente vai ter também hormônios que catabolizam o corpo, que diminuem, né, a síntese de células no corpo. Por exemplo, os hormônios da tireoide são catabólicos. Se a pessoa tiver muito excesso de hormônio tireoidiano, ela passa a emagrecer muito rápido e fica doente, né? Se nós tivermos muito cortisol pelo estresse, a gente também cataboliza muito músculo, piora a composição corporal, aumenta a gordura. Então, por que eu estou falando isso? Porque vários dos hormônios anabólicos, eles vão caindo à medida em que envelhecemos e o tratamento preventivo que a medicina funcional integrativa propõe, ele faz uma compreensão de que você deve repor. Você vai repor um hormônio que seu corpo não consegue mais produzir pelo processo do envelhecimento e na medida em que você entra com a reposição hormonal desses hormônios anabólicos, você tende a segurar a sua massa muscular, você tende a diminuir o acúmulo de gordura visceral.
E isso vai ser muito interessante, por exemplo, numa estratégia de emagrecimento, porque o emagrecimento ele vai ser favorecido com o aumento do nosso metabolismo. O que gasta mais? O tecido gorduroso ou o músculo? Com certeza o músculo exige muito mais ATP, energia, precisa de muito mais nutrientes para ele poder se manter. Então, quanto mais musculatura natural, não é uso de anabolizante, pessoal. O uso de anabolizante tem vários poréns, né? Tem algumas indicações, mas se você não tem nenhuma indicação precisa de uso de anabolizante, você deve ganhar massa muscular realmente no exercício, no estilo de vida, é muito mais saudável. Então, à medida em que a gente tem massa muscular forte e tem essa demanda metabólica aumentada, a gente tende a ter um consumo muito maior de calorias, de energia, e isso evita o acúmulo. Porque a gente sabe que o processo de emagrecimento e de ganho de peso tem a ver com uma equação, é uma equação energética da energia que entra no nosso corpo, a energia que é gasta no metabolismo e o que sobra. Se sobrar muito, vamos acumular. Se o que está entrando nós gastamos mais ainda, a gente vai emagrecer. É uma equação assim. Então, a medicina funcional integrativa, na medida em que ela faz a modulação hormonal, ela vai corrigindo esses eixos hormonais e também vai suplementando junto com a abordagem ortomolecular todos os micronutrientes, todos os sais minerais, tudo que o corpo tem dificuldade de absorver na dieta e melhorando também a parte intestinal, porque isso também faz parte da medicina funcional integrativa, é investir muito na saúde intestinal. Na medida em que nós temos um microbioma, lactobacilos, né, saudáveis, cepas de bactérias saudáveis, uma flora intestinal equilibrada, essa pessoa vai ter um metabolismo muito melhor do açúcar, da insulina, vai aumentar os hormônios que geram saciedade, como o GLP-1. Ou seja, se você tem um microbioma inflamado, porque a tua dieta é ruim, porque você usa muito medicamento, porque você está poluído pelo ambiente, você vai tender a engordar por qualquer coisa, você vai fazer retenção de líquidos, você vai estar inflamado. Então, a saúde intestinal dentro da medicina preventiva ela é muito importante e na estratégia do emagrecimento, igualmente. Nós precisamos modular esse intestino e os pacientes começam a emagrecer na medida em que conseguem trocar esse microbioma por um microbioma mais equilibrado, mais saudável. E na medida em que eu consigo melhorar o intestino em geral, eu consigo evitar o que a gente chama de inflamação crônica subclínica. A inflamação crônica subclínica, quando ela está acontecendo no nosso organismo, ela impede a perda de peso. A gente se mantém muito mais inchado, retido, inflamado. E a gente vai ter dificuldade no emagrecimento. A gente vai ouvir aquelas pessoas falando assim: doutor, eu comi uma alface e engordo. Eu olho para a comida e já engordo. E realmente, se a pessoa tiver um desequilíbrio tal de estar muito inflamada, ela vai ter muita dificuldade no emagrecimento. Então, um dos focos da medicina funcional integrativa, medicina preventiva, é atuarmos, entendermos por que a pessoa inflamou, removermos, melhorarmos o estilo de vida dela e, ao mesmo tempo, combater a inflamação que está instalada. Retirar os contaminantes ambientais, metais pesados, parasitas, solventes, agrotóxicos, plásticos que foram se acumulando ao longo das décadas no corpo dela. E quando a gente faz essa limpeza, essa desintoxicação do corpo, todos os eixos hormonais melhoram, a pessoa se sente com mais energia, a mitocôndria da pessoa funciona muito melhor, vai fazer síntese de ATP muito melhor. A gente tira um peso das costas da pessoa, a pessoa se sente energizada. E tendo energia, eu gasto mais. Então eu evito a obesidade, eu evito ganhar peso. Então, pessoal, resumindo, vocês que talvez nunca ouviram falar em medicina funcional integrativa, medicina preventiva, eu diria que esse modelo ele é muito completo. Ele faz uma visão global, ele discute os alimentos, discute o seu sistema digestivo, discute a saúde do intestino, discute a inflamação crônica, discute teu estilo de vida como um todo e realmente ele consegue entregar um resultado muito bom, mesmo muitas vezes sem precisar de medicamentos para obesidade.
Eu não sou contra medicamentos para obesidade, eu acho que a obesidade é uma doença mesmo, pessoal, e muitas vezes precisa usar medicamentos quando a pessoa não consegue implementar tão facilmente mudanças importantes do estilo de vida, ela tem que usar um medicamento de apoio, porque ficar obeso é trazer muitos riscos para a sua saúde. Vale a pena o esforço em fazer essa trajetória para um emagrecimento. O medicamento ele tem um papel, mas tudo isso que eu falei nesse vídeo é muito importante, muito mais do que só usar o medicamento. Então, resumindo, a medicina preventiva está falando de melhorar a composição corporal, está falando melhorar o microbioma intestinal, está falando diminuir a inflamação crônica subclínica, está falando repor hormônios, vitaminas e sais minerais que o corpo já não consegue ter em quantidade ideal. E na medida que a gente faz essa orquestração dessas condutas, é o tratamento, são as estratégias que vão sendo montadas ao longo dos meses, o paciente começa a emagrecer. Então tem inúmeros casos, de pessoas que emagreceram sem precisar de remédio para obesidade, simplesmente fazendo esse tratamento preventivo. Então eu espero que tenha sido elucidativo esse vídeo. Se você gostou, dá esse like aí e, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até a próxima. Deixe sugestões aqui nos comentários de vídeos que vocês queiram, ou se tiver alguma dúvida, fique à vontade que eu estarei presente para responder. Até mais, pessoal!